Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta, só que agora eu estou iniciando uma série de vídeos de aplicação das súmulas do TST no direito do trabalho. É isso aí, pessoal. Nos vídeos anteriores eu preferi começar a falar sobre as orientações jurisprudenciais. E por que eu comecei com as OJs? Para vocês perceberem o grau de importância das OJs. Agora eu vou começar a falar sobre as súmulas do TST. E essas também têm grande importância na aplicação na Justiça do Trabalho e, por que não dizer, talvez até mais importantes, porque as súmulas do TST, elas começam com orientações jurisprudenciais, elas têm a sua força de persuasão quando elas são OJs. Após elas serem canceladas, essas OJs, elas são editadas súmulas do TST. Já é ali o entendimento já pacificado e sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Elas não são súmulas vinculantes, como o STF, mas elas são de caráter persuasivo e tem mais força, no meu entendimento, do que as OJs. As duas são muito importantes, mas a súmula ela tem um grau, um valor maior e um grau de importância maior. E eu vou começar aqui começando a conversar com vocês sobre uma súmula muito batida do TST, cara. Essa súmula, ela já era batida e é uma súmula que você precisa se atualizar, porque ela teve muitas mudanças após a reforma trabalhista. Eu quero conversar e começar aqui sobre a súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula 6 do TST, ela fala sobre equiparação salarial. E equiparação salarial, pessoal, é um tipo de questão, é um assunto que não é tão simples assim e é muito do dia a dia, porque toda hora na Justiça do Trabalho tem reclamantes pedindo a equiparação salarial com o paradigma. O que é o paradigma? É aquele modelo, aquela pessoa que o reclamante ele vai tentar alcançar aquele salário. E por que é difícil isso? Porque, como eu sempre falo para os meus clientes e digo para vocês também, a ação na Justiça do Trabalho, ela depende muito de provas. Não é só a conceituação, não é só você colocar súmula, não é só você colocar OJ, conceitos jurídicos que muitas vezes serão abstratos. A prática na Justiça do Trabalho é o que ganha uma ação trabalhista. E nesse caso, para você pedir uma equiparação salarial, provavelmente não serão suficientes documentos. Até porque geralmente a empresa ela traz ao judiciário os documentos que interessam a ela. E o reclamante geralmente nunca se preocupa em guardar documento, é essa a grande verdade. E ainda que ele guarde documentos, tem que ver se esses documentos são pertinentes ou não, referentes à equiparação salarial, e a empresa sempre vai produzir documentos que lhes interessam, é essa a grande verdade. Então, nós temos que ficar atento com essas nuances e essas mudanças. E a súmula do TST, eu posso fazer aqui um apanhado, um resumão para você aqui, do que é importante para você analisar aqui nessa súmula 6 do TST. Olha só aqui,
eu já quero começar a conversar com vocês sobre o item 2 da súmula 6. O item 2 ele fala o seguinte, ó, tempo de serviço na função. Isso é muito importante. O empregado ele precisa ter, para que ocorra a equiparação salarial, tempo de serviço na função e não no emprego. Não nos interessa dizer aqui que esse funcionário ele trabalha na mesma empresa há 15 anos. Não vai nos interessar aqui falar que o reclamante trabalha 15 anos e o paradigma trabalha 15, trabalha 10. Eles têm que ter igualdade, a começar por aí, no serviço, no tempo de serviço da função. Quando o reclamante ele for requerer o período de equiparação salarial, quando ele for verificar ali a existência de 2 anos, é na função. O que eu quero dizer com isso? Esse funcionário, ele entrou na empresa. Começou como auxiliar de serviços gerais, passou ali 1 ano como auxiliar de serviços gerais, depois entrou como assistente, mais 1 ano como assistente. Ou melhor, ele ficou, por exemplo, 3 anos como assistente. Se ele ficou 1 ano como auxiliar de serviços gerais e 3 anos como assistente, ele já tem 4 anos, por exemplo. Só que ele, nesse período, ele está pedindo uma equiparação salarial com outra pessoa. Só que ele está pedindo uma equiparação salarial e é o seguinte, o que vai acontecer ali? Vamos imaginar que ele, após esse cargo de assistente, ele virou analista. Vamos visualizar essa possibilidade. Ele está trabalhando ali como analista. Será que ele vai poder requerer o pedido de equiparação salarial desde já com outro analista? Vamos supor que ele ganhe R$4.000 e um analista que já estava lá nessa função ganha R$5.500. Será que é suficiente ele chegar e falar assim, olha só, eu sou analista e ele é analista, quero equiparação salarial? É suficiente isso? Não é suficiente. Será que é suficiente também ele falar assim, olha só, eu já trabalho há 4 anos na empresa, eu quero equiparação salarial com aquele analista lá, que trabalha menos tempo do que eu. Ele entrou depois de mim e ele ganha mais do que eu. Será que é suficiente isso? Também não é suficiente, porque o TST está falando, ó, tempo de serviço na função. Ele não quer saber se você está há 4 anos na empresa. Se você está há 1 ano como ASG e 3 anos como assistente. Você não estava como analista. É isso que ele está dizendo. Agora, se passado o período de 2 anos, você já está trabalhando como analista há mais de 2 anos. E você percebe que o seu salário está defasado com o de outro analista, aí você pode pedir a equiparação salarial. É isso que o TST está te dizendo. É isso que ele diz quando ele fala tempo de serviço na função. E não é só esse requisito. Tem vários outros requisitos que precisarão ser preenchidos para você ver deferido o seu pedido de equiparação salarial. Um outro ponto aqui, ó, no item 3, mesmas funções e mesmas tarefas, independentemente da denominação. Você tem que estar na mesma função. Você tem que ser analista e o paradigma tem que ser analista. Nessa empresa, quais são as funções
do analista tem que ser iguais. Você tem que fazer, para você pedir equiparação salarial, você tem que realizar as mesmas atividades que aquele analista paradigma. Se ele emite documentos, se ele emite nota fiscal, se ele participa de reuniões, se ele vai em assembleias de sindicato, se ele entra em contato com clientes, se ele dá entrada e saída de documentos, se ele tem atendimento ao público, se as mesmas atividades do paradigma são as mesmas atividades que você exerce, é mesma função no nome e mesmas tarefas. Aí são mesmas tarefas. Independentemente do nome do cargo. Às vezes a empresa ela coloca nomes, nomenclaturas diferentes e está todo mundo realizando as mesmas atividades. E o TST ele não é bobo e já colocou aqui, ó, independente da denominação utilizada. Entendeu? Outra dica aqui que eu acho importante na hora de você estudar essa súmula 6 do TST, ó, é a desnecessidade do paradigma e do reclamante estarem atualmente trabalhando na mesma empresa. Você já pode ter saído dessa empresa, só que você pediu equiparação com o cara que já está lá. Ele continuou lá, essa pessoa continuou, o paradigma continuou, só que você saiu da empresa. Então, é isso que o TST está falando no item 4. Desnecessidade de estar atualmente no mesmo serviço. Ele só coloca, o TST ele só completa, desde que seja pretérito. Ele quer que você fale, não estou querendo saber de agora aqui não. Eu fico satisfeito com o pedido pretérito sobre uma situação pretérita. Isso aconteceu de forma pretérita, isso aconteceu no passado? Então tudo bem, está tudo certo. Na época que você trabalhava lá, você tinha a mesma função e realizava as mesmas tarefas. Na época que você trabalhava lá. É isso que eu quero saber de você. É um dos requisitos. Você tem que ficar atento a isso. Outra coisa aqui, no item 7. No item 7 ele está nos dando a oportunidade de nós pedirmos equiparação salarial de trabalho intelectual. Pois é, pessoal, fica atento aí que essa informação é interessante. Você pode pedir equiparação de trabalho intelectual. Isso quer dizer, por exemplo, que um advogado pode pedir equiparação salarial com outro advogado? Pode sim. Desde que os critérios sejam, como diz a súmula, critérios objetivos. É isso que o item 4, o item 7 da súmula 6 fala. Pode equiparação salarial de trabalho intelectual, desde que sejam respeitados e avaliados critérios objetivos. Tudo bem? É isso aí. E além da súmula 6 do TST, da onde que vem o entendimento da súmula 6 do TST? Você precisa conhecer a súmula, bater, já deixo claro que tem outros itens aqui, outros incisos a serem estudados, né? Eu dei aqui um resumo básico do que geralmente é perguntado em concurso, do que cai no nosso dia a dia. Eu preferi colocar informações mais objetivas para a gente, porque o que nos interessa aqui, que o meu objetivo aqui com vocês é colocar a prática do dia a dia da Justiça do Trabalho para que o advogado de reclamante e reclamada conheçam o dia a dia. Isso aqui é o que mais nós vemos quando tem uma reclamatória trabalhista com pedido de equiparação salarial. E o entendimento do TST, você sempre tem que ir na origem. Da onde que o TST, da onde que a jurisprudência tira a sua interpretação, tira os seus entendimentos?
na lei. Então você tem que estar atento aqui, ó, o artigo 461 da CLT, que é o artigo que fala dessa equiparação salarial. E ele diz aqui, ó, pode equiparação salarial quando tem idêntica função, há trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregado e também no mesmo estabelecimento empresarial, né? Entenderam, pessoal? Tudo certo aí? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo com os seus amigos e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.